começou. Então, vamos lá, gente. Pequena coisa. Reparei, tem uma pequena imprecisão aqui. Ninguém falou nada, acho que ninguém nem se deu trabalho disso, mas já que eu detectei a incorreção, o erro, permito-me retificar. Observem que nesse pedaço aqui das notas de aula, na página 2, aquele desenvolvimento mais, falei, se tiver mais do que duas firmas, dá para fazer também. Aqui tem XJI. Não, desculpe, X e J aqui do lado esquerdo. E do lado direito tem XJI. Tá? Enquanto aqui nessa linha, no começo da página 3, tem, se for olhar com cuidado, é a mesma coisa. Aí não faz sentido, né? Basicamente, o que foi equívoco aqui é XJI, aqui deveria, desculpa, lado esquerdo, XJ, e lado direito, aqui deveria, o subscrito deveria ser JI. Ou seja, aqui nós deveríamos ter XJI. Peço desculpas que é mais difícil escrever no PDF do que no quadro, tá? Então, aqui tem essa pequena incorreção. Bom, então voltar para o ponto que nós paramos no final da aula passada. No final da aula passada, nós estávamos começando essa discussão, discutir a diferença entre PIB real e versus PIB nominal. A gente tem que lidar com essa questão, essa diferença entre esses dois conceitos de PIB, devido ao fato que, usualmente, ao longo do tempo, os preços não são constantes. No geral, eles têm uma tendência para crescimento, mesmo em países de inflação baixa. Então, nós tínhamos começado a discutir essa tabela aqui. Então, já copiei aqui para o quadro. Então, nós vamos pegar esses dados, recalcular aqui rapidamente o PIB nominal. Eu estou usando o Y maiúsculo para o PIB nominal, que é o PIB, exatamente o conceito de PIB que nós tínhamos discutido antes. Tá? Basicamente, o Y de 2010 é simplesmente 1 vezes 100 mais 2 vezes 50. Isso, então, esse Y 2010 é igual a 100 mais 100, 200. Então, o Y de 2010, o Y maiúsculo, 200, que deveria ser um Y maiúsculo. O Y de 2011 vai ser 2 vezes 150 mais 3 vezes 100. 300 mais 300, 600. Então, o Y de 2011 igual a 600. Pode fazer uma conta similar aqui para o de 2012. Eu vou colocar o resultado final. Vai ser 600 mais 600, 1.200. É porque nós tínhamos feito a conta com detalhes na aula passada. Problema, então. Nesse crescimento de 200 para 600, parte do crescimento é devido ao crescimento das quantidades. Aqui do cachorro-quente passou de 100 para 150, do hambúrguer de 50 para 100. Parte do crescimento é devido à variação dos preços. O preço do cachorro-quente passou de 1 para 2, do hambúrguer de 2 para 3. Tem um problema similar no crescimento de 600 para 200. 600 para 1.200. A quantidade de cachorro-quente passou de 150 para 200, de hambúrguer de 100 para 150, vocês estão falando 150 para 200 aqui, 100 para 150 aqui. Porém, tanto o preço do cachorro-quente como o preço do hambúrguer, ambos os preços cresceram. Tá? Isso cria um problema para nós, que a gente queria mensurar só o crescimento da produção. Então, a nossa medida de pico, essa tabelinha deixa claro, ela entre certo, fazer assim, entre aspas, contaminada pela variação dos preços. Então, a gente vai fazer o seguinte ajuste. O que os economistas fazem. Escolhe um ano como base. Vamos fazer como livro, escolher 2010. E calcula algo que a gente chama de PIB real. Aqui nas notas de aula, eu digo assim, então diz, um ano base, a gente pegou 2010, tá? Um ano base.
e vamos fazer o PIB real, e tem outras, terminou outras expressões equivalentes. A gente, às vezes, diz PIB do ano T a preço de 2010, ou seja, PIB de 2012 a preço de 2010, PIB de 2011 a preço de 2010, e também, às vezes, PIB a preços constantes. Tá? Então, você falar PIB a preços constantes, quer dizer o seguinte, está implícito, tem um ano base em algum momento que, às vezes, não é explicitado. Então, por exemplo, se você falar somente PIB real, também o ano base não está explicitado. Então, vamos fazer a conta. Então, o truque aqui é o seguinte. Nós vamos sempre, para os 3 anos, trabalhar com esses preços aqui em verde. Ou seja, você calcula o que seria o PIB se os preços não tivessem mudado. E aí eu vou usar a letra minúscula para o PIB real. Então, o PIB real de 2010 vai ser 1 vezes 100, mais 2 vezes 50. Então, é 100 mais 100. Então, o Y minuto de 2010 é igual a 200. E, se for olhar, é o mesmo valor que o PIB nominal. Isso é sempre verdade. No ano base, o PIB real é sempre igual ao PIB nominal. Vamos agora computar o PIB real de 2011. Agora vai ser diferente do PIB nominal. O Yzinho de 2011 vai ser 1 vezes 150 mais 2 vezes 100. Então, vai ser 150 aqui, com 200. O Y de 2011 é igual a 350. Yzinho, sim, é o valor que eu tenho nas notas de aula também. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Professor, esse Yzinho é o PIB, é o PIB real ou no nominal? O Y maiúsculo é o PIB nominal. Aqui, o Y minúsculo é o PIB real. Aqui, deixa eu dizer, nesta discussão, neste momento, tá? Que às vezes, se você pegar algum livro, vai usar o Y minúsculo para denotar o PIB nominal. Aí depende do autor, tá? Ou às vezes no mesmo livro varia. Então, aqui para nós, no momento, o Y maiúsculo é o PIB nominal e o Y minúsculo é o PIB real. Ainda nessa disciplina, em algum momento, o Y maiúsculo vai ser o PIB real, mas não neste tópico, tá legal? Beleza, valeu. Respondeu sim. Professor, eu acho que eu me perdi na hora que não sei porque o senhor colocou 1 vezes 150, 2 vezes 100. O senhor tirou essa informação de alguma tabela? Sim, a tabela que está no quadro. Não, mas a tabela que não está no quadro, no caso em 2011, não seria 2 vezes 150? Sim, mas observe o seguinte, o que eu falei é o seguinte, o cálculo do PIB real ele é feito utilizando sempre os preços do ano base. Por isso que eu marquei em verde os preços de 2010. A gente vai sempre trabalhar com os preços, quer dizer, para computar o PIB real, a gente vai, em todos os anos, usar os preços de 2010. Assim, o que muda, então, seria só os valores que estão em quezinho, né? No quê? É que, basicamente, você usar sempre os valores em verde. Ou seja, o que vai acontecer é que esse aqui e esse... o de 2012, que eu não escrevi, também está implícito aqui, tem alguns valores para 2012 que eu não escrevi, seriam 3 e 4, nós vamos tirar e substituir por 1 e 2. Então, se você for olhar, o 2 que estava aqui foi substituído pelo 1, o 3 que aqui estava foi substituído pelo 2. Tá bom, perfeito, entendi. Obrigada. Nada. E agora o Y de 2012, Y minúsculo, o PIB real. Vamos lá. Vai ser sempre com os preços de 2010. Então, vai ser 1 vezes 200 mais 2 vezes 150. Então, 200 mais 300, se eu não estiver confuso, isso aqui é igual a 500.
Sim. Ok. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Fala, Gabriel. Eu só não entendi por que a gente está multiplicando o preço pela quantidade e somando o cachorro-quente. Isso é uma fórmula ou é só uma demonstração? A sua dúvida aqui na coluna da direita no quadro ou a coluna da esquerda? Não, eu entendi o que você está fazendo, eu entendi que a gente usa o preço do ano base. Eu só não entendi por que a gente está multiplicando o preço pela quantidade e somando com o preço pela quantidade de dois produtos diferentes. Essa é a fórmula para... Esse é o procedimento geral, lembra? Quando você computa o PIB, você pega tudo que foi produzido, aí você quer somar batata com laranja. Por exemplo, aqui nesse exemplo, cachorro quente com hambúrguer. Como é que você... você pega assim? Até não, podem olhar, 2010. 100 hambúrgueres mais... Não, desculpe, 100 cachorro-quente mais 50 hambúrgueres. Isso dá o quê? Essa soma não faz muito sentido, tá? Uhum. Até não se soma batata com laranja ou banana com cebola, nem me lembro exatamente, tá? Então, a gente sempre, independentemente dessa discussão de PIB real ou nominal, a gente sempre multiplica a quantidade produzida pelo preço do bem em questão. E aí soma tudo em valores monetários. Ok? Se a gente quisesse saber só do cachorro-quente, então, a gente só multiplicava o preço pela quantidade, não precisava necessariamente estar somando um item pelo outro. Não somaria, mas na verdade você poderia ignorar o preço. Se a economia só produzisse um bem, o cálculo do PIB seria muito simples, seria só olhar para a produção desse bem, tá claro? Ah, entendi. Tá bom. Aí você poderia ignorar os preços. Tá? Obrigado. Não. Bom, então agora que a gente fez essas contas, observe o seguinte. O problema que nós tínhamos aqui é que essa passagem de 200 para 600, esse crescimento, era parte devido à variação de preço, parte devido à variação de quantidade. Enquanto aqui, a variação de 200 para 350 deve-se exclusivamente ao crescimento das quantidades, porque a gente manteve os preços constantes. Mesma coisa aqui. A passagem de 350 para 500, exclusivamente devido à mudança nas quantidades. Os preços ficaram constantes. E também, se você pensar, a passagem daqui para cá, direto, de 200 para 500, exclusivamente devido à variação das quantidades. Os preços ficaram constantes durante a discussão. Tá? Então, alguma pergunta até aqui, gente? Aí, alguma aula, no final da aula passada, alguém perguntou, mas como é que a gente escolhe o ano base? É arbitrário. Inclusive, se você mudar o ano base, a taxa de crescimento percentual varia. Tá? A gente pode até tentar fazer isso rapidamente aqui. Me deem um segundo para eu pegar o meu celular, que hoje a minha calculadora fica no celular. Eu uso um emulador de HP12C. Então, só para não haver dúvida. Como eu imaginava, essa passagem daqui de 200 para 350 foi de 75%, tá legal? Então, foi um crescimento de 75%. Alguém se opõe que eu apague o lado esquerdo do quadro, exceto a tabela? Ninguém falou nada, então eu vou apagar. Lá vou eu. Vou ver o que eu consigo fazer aqui. Vai pegar talvez um pedacinho aqui da linha, mas paciência. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar agora de Y, eu vou tomar como ano base 2012, ao invés de 2010, tá? Então, ao invés de trabalhar com os preços 1 e 2, vou trabalhar com os preços 3 e 4. Eu vou calcular só os anos de 2010 e 2011, até porque 2012 a gente já estava dado para a gente. Eu tenho que apertar aqui para essa linha sair. Isso. Então, agora estou fazendo 2012 como ano base. E vamos fazer a conta, então. Eu não vou usar Y minúsculo utilizador, então eu vou usar agora, botar um tio em cima do Y minúsculo, só para diferenciar do Y tio que está aqui na direita no quadro. Então, o Yzinho tio é o PIB real, mas tomando 2012 como ano base. De 2010 é igual a 3 vezes 100 mais 4 vezes 50. Então, esse Yzinho tio de 2010
é igual a 300 mais 200, 500. Não é isso, gente? Se eu estiver errado, me avisem, não me deixem passar vergonha. É porque lembre que isso vai tudo para o YouTube. Vocês não querem me embaraçar, hein? Então, 300 mais 200 vai ser 3 vezes 100, isso, 4 vezes 50. Isso, 200, 500. E vamos calcular agora o Y real de 2011, usando os preços, ou seja, usando os preços de 2012. Né? Agora, 2012 é o ano base. Vamos estar falando de 3 vezes 150 mais 4 vezes 100. Então, aqui é 450, 400, Y de 2011, se não estiver confuso, 850. Vamos lá. 3, 4, sim. 3 vezes 150, 4 vezes 100, que é 400, 450, 850. Agora eu vou calcular aqui a variação percentual de 500 para 850, e não vai ser 75%. Se for, vai ser uma coincidência muito grande, uma coincidência bem infeliz. %. Pequena diferença, mas tem a diferença. Ótimo. Eu só conferir aqui a conta. 500, 850, variação percentual, 70%. Sim. Tá? Aí eu já vi que você levantou a mão, Letícia, me dá só um segundinho. Então, só concluir a discussão. Então, por exemplo, a chamada taxa de crescimento real do PIB, ela depende do ano base que você escolhe. Tá? Quando sai no IBGE, na imprensa, desculpe. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 3%. É o crescimento real. Quando nada é dito, fala crescimento do PIB, não se diz real, não. Pode assumir que usualmente vai ser o real, porque não faz o PIB... Crescimento, taxa de variação do PIB nominal é uma variável irrelevante. Tá? Bom, então, como é que a gente escolhe, então? Qual é o ano base verdadeiro? Não tem. Até alguém perguntou, depois se alguém quiser dar uma olhada nisso, vai no YouTube e vê o final da última aula. O que eu falei, que faz o seguinte, você faz sequencialmente. Você calcula o PIB nominal de 2010 e 2011, aí calcula a taxa de crescimento de 2011 real, a taxa real de crescimento, usando os preços somente para 2010. Ou seja, você vai como se a cada ano você usasse como ano base o ano anterior. Tá? Bom, aí a gente tem uma pergunta da Letícia. Fala, Letícia. Professor, mas poderia fazer esse negócio, por exemplo, aí o 2012 é o último ano. Usar como base 2012 para calcular os anos anteriores, é certo isso? Pode fazer. E tem uma regra que você tem que usar. Se você tem uma série de 50 anos, por exemplo, você não é obrigado a usar como ano base o primeiro ano, não. Tá? Tá, obrigada. Ok? Mais perguntas? Ô, professor, pode explicar novamente do porquê que deu 70%? De onde saiu essa porcentagem que eu não consegui? É a variação percentual de 500 para 850. Ah, tá. Obrigada. Nada. Tá? Assim como os 75% que está aqui é a variação relativa de 200 para 350. Tá legal? Tá bom, obrigada. 850 menos 500 dividido por 500 igual a 0,7. Tá? Mais perguntas, gente? Então, vamos lá, colocar aqui rapidamente. Ou seja, 0,7 é igual a... Ou, melhor, normalmente não é assim que a gente faz. A gente bota o resultado no fim. 850 menos 500 sobre 500 é igual a 0,7. É isso. Tem uma conta similar para achar aquele 75% que ali está. Perguntas? Bom, então, a gente fez essa distinção entre PIB real e PIB nominal. Isso tem que ser feito devido ao fato que os preços não ficam constantes ao longo do tempo. Você tem que lidar com esse problema. Não tem uma solução perfeita para isso, até horrível ter uma solução perfeita. Por exemplo, se você escolher um ano, dependendo do ano base, você escolher a taxa de crescimento do PIB, taxa real, né? Varia. Tá? Então, vamos voltar aqui para as notas de aula. Então, aqui, basicamente, esta bullet item aqui, bolota, nós lidamos.
Acho que bullet item, bolota, aqui, eu não tenho uma boa tradução para a expressão bullet item, então às vezes eu falo bolota, bolotinho, às vezes eu falo bullet item, se alguém tiver uma boa tradução para a expressão bullet item, me avisa, por favor. Então, nesta bolota aqui, nós já discutimos também, vamos entrar nesta outra bolota, que é a última bolota da página 6. O deflator que deflaciona, que pode pensar assim, remove a inflação, tá? Denotado por P, então estou usando a letra P de preço, para denotar o chamado deflator do PIB. Mede o nível de preços corrente em relação ao nível de preços do ano base. E ele dado pela fórmula. Está ali embaixo. Já a gente olha a fórmula, não esqueci a fórmula. Basicamente, a ideia é assim, você quer pegar um indicador de preços para um dado ano e dividir esse indicador de preços, por exemplo, de 2012, pelo um indicador de preços de 2010, por exemplo. É isso aqui, tá? É isso, por exemplo, essa expressão. Mede o nível de preços corrente em relação ao nível de preço do ano base. Então, você usa esse cálculo que a gente fez aqui de PIB nominal e PIB real para criar esse indicador que é chamado deflator do PIB. Ele é dado por aquela fórmula que ele está. P igual a PIB nominal dividido por PIB real vezes 100. O 100, o número 100 é só por uma questão de escala. Ah, importante, antes que eu esqueça. Quando multiplica alguma coisa, uma fração, a gente multiplica por 100, tem uma tendência da gente querer expressar o resultado colocando o sinal de percentagem depois. Para o deflator do PIB, não faça isso. Tá? E não se diz que o deflator do PIB é igual a 45%. Não faça isso. Tá? Bom, aqui primeiro, olha, segundo ponto, ele está ali, é uma definição de escala. O que vai acontecer? Multiplicando por 100 no ano base, ele é igual a 100, o deflator do PIB. Já a gente vai ver por quê. Eu, particularmente, não gosto muito. Por mim, eu nem daria aula sem colocar o 100. Mas, por exemplo, o livro-texto tem. E a definição usual tem. Tá certo? Então, a gente tem que lidar com isso. Mais à frente, o próprio MEC faz na prática, em um outro capítulo, ele joga fora o 100. Tá? Aí, se você não tivesse o 100 aqui, então no ano base seria igual a 1. Tá? Bom, então eu apresentei a fórmula, eu apresento aqui uma ideia, ainda grafada, acho que se eu não estiver confuso, esse acento foi embora agora, né? Eu sou um velho e ainda deixei ali. Então, a ideia central, a intuição, você pode pensar aqui o seguinte, que o deflator do PIB é como se você estivesse calculando um preço médio. Permito-me colocar, então, vou puxar isso aqui para a esquerda e agora eu vou passar para o quadro, vou apagar o quadro. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Ok, o quadro foi embora. Vamos lá. Observem, gente, como a gente calculou o PIB nominal naquele exercício, naquela tabela que eu apaguei, que vocês têm ainda nas notas de aula. O Y de um dado ano era simplesmente P1, ao invés de usar C e H, apenas usar 1 e 2, tá? Ok? O PIB nominal era simplesmente essa soma. Ou, no caso mais genérico, quando você tem N bens, desculpe, eu me enrolei. E só para não ter dúvida, eu imagino que os senhores já tenham visto esse símbolo, o somatório, no curso de estatística, probabilidade e cálculo, não viram? Sim. Tá, obrigado. Então, ali, somatório I, indo de 1 até N, de PI vezes QI. Obrigado, Letícia.
Então, isso é como a gente calcula o chamado PIB nominal. Observe que, então, ali você tem um bando de preços, N preços, e um bando de quantidade, N quantidade. Você pode interpretar que quando você constrói esse variável chamada deflator do PIB, o que na prática você está fazendo é o seguinte: você está pegando o PIB nominal, dado que você apurou ele assim, agora você quebra ele como produto de duas variáveis. Um P sem índice. Inclusive, eu tentei fazer P minúsculo, mas realmente o P minúsculo fica diferente, por mais não fica muito, vezes um Y. Então, você pode pensar assim, é como se, ao invés de calcular, você já calculou o somatório inteiro, né? Que você já tem o PIB nominal na mão. Você pega isso aqui, ao invés de trabalhar com todos os preços, todas as quantidades, você trabalha com um preço, que é o P, que está aparecendo aqui, e uma quantidade, um preço médio e uma quantidade média. Vai trabalhar com os N preços e N quantidades. A quantidade é o PIB real, conforme a gente discutiu há poucos minutos. E o P? O P é um indicador de preços. Que observa que o que acontece é simplesmente o seguinte: você faz assim, ó, Y dividido por Y, dado que você tem essa fórmula aqui, vezes P, tá certo? E aí, obviamente, continuando aqui embaixo, eu posso escrever, só trocar de lado, P igual a Y. E se você for olhar essa fórmula que aqui está e comparar com esta fórmula, eu vou tentar trazer aqui. O que acontece é dar um Ctrl C aqui. Não vai funcionar. Então, desculpe. Tem outra maneira de eu fazer. Espera aí. Não tem, não. A única maneira que eu tenho é dar copiar e colar no Paint e depois trazer para cá vai demorar. Então, tentar botar as duas simultaneamente. Porque tem que aumentar aqui. Ficou um pouco grande, mas tudo bem. Acho que dá para ver, né? Peço que comparem esta fórmula circulada em azul com esta fórmula que tem aqui nas notas de aula. PIB nominal é o Y. PIB real é o Y. A única diferença é aquele 100. Tá certo? Eu te falei, é só uma questão de escala. Então, você pode interpretar, como eu falei, quando você calcula esse deflator do PIB, na prática, o que você está fazendo é o seguinte: pegando o PIB nominal, que foi calculado desta forma que aqui está, aí depois você já calculou o PIB real, e você agora decompõe o PIB nominal de acordo com esta fórmula, ou seja, o PIB nominal é separado em um indicador de preço, o P, e um indicador de quantidade, que é o PIB real. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Então, vamos continuar. Então, acho que eu vou voltar para as notas de aula. E aí eu faço os seguintes comentários. Mais à frente, vai naquele exemplo que nós tínhamos feito, que eu não deveria ter apagado no quadro. Bom, paciência agora. Não vou ter que recuperar agora. A gente vai... Bom, também não é... Os valores são relativamente simples, né? Aí, a gente tem dois comentários aqui, para ver como é que inclusive esse deflator, chamado deflator PIB, é um indicador da evolução dos preços, funciona relativamente bem. Ele considera em dois casos extremos. Suponha que os preços sejam constantes. Tá? Suponha assim, que ao longo do tempo os preços não mudam. Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte: é como se você pegasse essa tabelinha e aqui, em vez de ter 2 e 3, tivesse 1 e 2 nos preços, e aqui, em vez de 3 e 4, tivesse 1 e 2. Se os preços são constantes, gente, ao longo do tempo, não existe diferença de PIB real para PIB nominal. Porque a única coisa que faz o PIB real ser diferente do PIB nominal é o fato que você pega os preços de um outro ano na hora de calcular o PIB real. Então, se os preços ao longo do tempo são constantes, o PIB real é exatamente igual ao PIB nominal. E aí, você olhando para essa forma, quando o PIB nominal é igual ao PIB real, essa fração é igual a 1. Então, o P, que é o deflator, seria todo constante igual a 100.
Então, esse exemplo aqui ilustra o seguinte: se os preços, por um acaso, os preços da economia numa economia ficarem constantes ao longo do tempo, todos os preços, o deflator é constante e igual a 100. Tá? Perguntas até aqui? Segundo comentário. Supõe agora que as quantidades, ou seja, você pegasse aqui, aqui tem 100, tem 50, então teria sempre 100, sempre 50. Sempre 100, sempre 50. Tá? Ou seja, as quantidades não estão variando. A economia está sempre produzindo as mesmas quantidades. Que as quantidades são constantes e os preços estão crescendo. O deflator vai estar crescendo também. Tá? Por quê? Porque você vai estar calculando o PIB nominal, vai estar sempre crescendo, e crescendo só porque os preços estão crescendo. Inclusive, que as quantidades estão fixas, mas os preços estão crescendo, então o PIB nominal vai crescendo, por conta dos preços crescentes, mas ele vai crescendo. Então, na hora que você fixou as quantidades produzidas, mas os preços estão crescendo no tempo, o PIB nominal cresce ao longo do tempo. Consequentemente, a fração cresce. Por quê? Porque o PIB real fica constante. Porque, lembra, PIB real, você sempre utiliza os preços de um dado ano. Então, os preços estão fixos. Se as quantidades estão fixas, aí o PIB, ao longo do tempo, o PIB real fica paradinho, não muda. Então, você teria um deflator crescente, e esse deflator vai estar crescendo só porque os preços estão crescendo. Tá? Perguntas até aqui? Então, agora nós vamos calcular o deflator do PIB conforme a fórmula do livro. Que eu vou abreviá-lo um pouco aqui no quadro. Ao invés de ficar escrevendo PIB nominal, PIB real, eu vou usar a anotação que eu usei. Então, P é igual a Y. Prefiro até colocar com subscrito. YP sobre Yzinho T, lembra, maiúsculo, PIB nominal, Y minúsculo, PIB real, vezes 100. Tá? É a mesma fórmula do livro. E vamos colocar aqui os valores que a gente tem. Y de 2010 igual a... A gente tinha calculado antes. 200. Y de 2011 igual a... Y são 600. Y de 2012 igual a 1.200. E o Yzinho não muda, porque o ano base é 2010, então o PIB nominal igual ao PIB real, não muda comparativamente ao PIB nominal, que eu quis dizer. O Yzinho de 2011 a gente calculou 350, o Yzinho de 2012 é igual a 500. Então, vamos ver se eu consigo aqui do lado direito computar o PIB nominal. PIB nominal não, desculpa, deflator. Então, P de 2010 é igual a 200, que é o PIB nominal, sobre 200, que é o PIB real, vezes 100. Isso é igual a 100. Então, isso é fato. Deflator é sempre igual a 100 no ano base, no resultado geral. P de 2011 vai ser igual a 600, que é o PIB nominal, dividido pelo PIB real, que é 350, vezes 100. Isso aqui é aproximadamente igual a 171,4. E o P de 2012 vai ser 1.200 dividido por 500 vezes 100, ou seja, 12 por 5 vezes 100. E isso é igual a 240. Lembrando, hein? Não coloca percentagem aqui. Não coloca percentagem aqui. Não coloca percentagem aqui. Tá? No deflator não se coloca. Nós não devemos colocar esse símbolo de percentual. Tá? Perguntas? Professor, o que significa o Tzinho na fórmula do deflator? Isto aqui É o ano, a data, o período, o T de tempo. Ah, tá, beleza. Obrigada. Mais perguntas, gente?
Bom, aí quando a gente olha para as notas de aula, ele diz o seguinte: o deflator do PIB pode ser utilizado para calcular a taxa de inflação. O deflator do PIB também te dá uma... O que é a taxa de... Esquece que a gente discutiu aqui. Os senhores sabem o que é inflação, tem uma noção, toda hora você está na empresa. É a taxa de variação dos preços. Né? Então, quando diz que, por exemplo, a inflação de 2020 foi de 5%, quer dizer o seguinte, não quer dizer que todos os preços subiram 5%, porque alguns que subiram 8%, outros subiram 2%, mas que uma média, com alguma ponderação, os preços cresceram em 5%, em média. Tá? Então, a taxa de inflação é uma medida da variação relativa dos preços. Você tem um indicador de preços, que é o deflator, você pode usar esse indicador para calcular uma taxa de inflação. Tá? Usualmente, o que a gente vê na imprensa não é o deflator. Mas vamos discutir, então, aqui como é que calcula. Basicamente, você calcula a variação percentual. E lembra, se você tem 3 anos, você pode calcular 2 taxas de inflação. Por exemplo, se eu tenho dados para 2 anos, eu só posso calcular uma taxa de inflação. A taxa de inflação envolve a variação, né? Então, a gente só tem uma variação, quando a gente tem 2 anos. Quando tem 3 anos, a gente tem 2 variações, então podemos calcular 2 taxas de inflação por ano. Quer dizer, 2 taxas anuais de inflação. Então, a fórmula para a taxa de inflação é simplesmente essa aqui, a variação relativa do deflator. Que podemos colocar aqui, eu vou usar a letra π para denotar a inflação. A inflação do ano T seria o πt menos πt menos 1 sobre πt menos 1 vezes 100. Variação percentual do indicador de preços. Quando você passa, então, daqui para cá, ó, deixa eu tentar achar um espaço aqui. Vou tentar fechar nesse pedaço que está em branco aqui ainda. A inflação de 2011, eu nem vou pegar a calculadora. Por quê? Porque eu estou falando a passagem de 100 para 171,4. Qual é a variação percentual? 71,4. Tá? Ou seja, variação percentual de 100 para 171,4 é justamente 71,4. E aqui você tem que botar o sinal de percentagem. Para a taxa de inflação, você tem que botar o sinal de percentagem. Tá? Para o deflator, não. E o PIB de 2012? Vai ser... Aí alguém se empolga, diz, vai ser 140, que é de 100 para 140. Diz, não. É de 171 para 240. Então, vai ser 240 menos 171,4 dividido por 171,4. Isso vai ser aproximadamente igual. Vai ter que pegar a calculadora. Esse 40 aqui ficou horroroso, né? O 4 ficou bem confuso. É aproximadamente 40,0%. A menos que eu tenha errado em conta. Tá legal? Já conferi. 240. É isso mesmo. Tá? Lembrando que nesses cálculos aqui de taxa de inflação, o aluno tem que usar pelo menos uma decimal. Tá? E arredondar direitinho. Então, se é 71,46, vira 71,5. Tá? Perguntas? Bom, então, o 240 daqui. Ok? Era o valor do deflator.
Então, agora, deflator em 2012. Aí, a última seção do livro-texto, nesse capítulo, é PIB, bem-estar econômico. E, evidentemente, agora eu vi isso aqui, deveria ser um E minúsculo, né? Já que, tendo visto que foi feito ali no resto das sessões. Em algum ano eu usei isso tudo em maiúsculo, acho que talvez o livro use tudo em maiúsculo, eu coloquei só as primeiras letras em maiúsculo. Tem uma discussão sobre isso no livro-texto, vocês podem ler, mas agora o importante é que, quando você quer pensar no bem-estar de uma sociedade, ou a renda, você não deve olhar só para o PIB. Por exemplo, uma medida relevante, talvez mais relevante, é o chamado PIB per capita. Qual é o certo olhar? O PIB per capita? Depende qual é o seu objetivo. Tá? Mas você quer ter uma ideia do bem-estar de dos indivíduos daquela sociedade, você deveria olhar o PIB per capita. Tá? E o PIB per capita é a razão entre o PIB de um país e a sua população. Ok? É simples. Então, simplesmente, você pega o PIB e divide pela população. Aí, se você está fazendo comparação num dado país, quer comparar o PIB de um país em 2000 com o PIB do país agora em 2020, você deveria usar o PIB real, levar em conta a inflação no período. Tá? E, obviamente, o PIB per capita, ele mede a produção e a renda média dos agentes na sociedade. Tá? Outro comentário que eu tenho aqui é a diferença do PIB per capita, PNB per capita e essa renda per capita. Normalmente, se você vê um texto falando renda per capita, provavelmente está falando que seria o PNB per capita. Tá legal? E o que é o PNB? Nós discutimos. É basicamente, você pega o PIB de um país, subtrai a chamada renda líquida enviada ao exterior, você tem o dado PNB. Aí, dependendo do que os autores estão falando, eles vão olhar para o PIB per capita, ou vão olhar para a renda per capita. Até tem um ponto, a discussão o termo PNB deixou de ser oficial, entre aspas. O que eu estou dizendo? Tem uma tentativa de padronização das chamadas contas nacionais, que os países adotam sistemas, se não o mesmo sistema, sistemas de contabilidade que sejam facilmente comparáveis. Então, o termo PNB, que fazia parte dos manuais de conta nacional da ONU, pelo que eu entendo, deixou de fazer parte. Mas tem aí um conceito de renda, que se não falha a memória, o título é Renda Nacional Disponível, que na prática é igual ao PNB, tá certo? Até uns 15 anos ainda estava lá o PNB. Agora, recentemente, ele deixou de existir oficialmente, mas ainda se baixar livro-texto que fala em PNB, ou texto mais antigo vão falar, texto escrito há 10, 15 anos, que vão mencionar o PNB per capita. Ok? Então, essa é uma sessão que os senhores podem ler, se tiverem interesse. Perguntas? Não? Mariana vai fazer uma pergunta. Pode falar, Mariana. Professor, eu queria só voltar num tópico do taxa da inflação, e eu observei na fórmula que é calculado o primeiro deflator, né? Ele é sempre maior do que o segundo. Eu não sei se exatamente vai acontecer isso, mas porque o senhor calculou o deflator do 2012, depois foi 2011. Eu não entendi. Um exemplo que deu. Você pode calcular, eu poderia ter calculado 2012, você está falando deflator ou a taxa de inflação? São coisas distintas. Então, para achar a taxa de inflação a partir do deflator. Aí, no exemplo que o senhor deu, o senhor colocou o primeiro deflator de 2012 menos o deflator de 2011. Sim. Então, Perfeito. No caso, teria que ser sempre o deflator de um ano maior primeiro, igual 2012, depois 2011? Ah, sim. Aí sim. Vamos lá. Porque, veja bem, olhando aqui para essa... Você está vendo essa fórmula? Eu apliquei essa fórmula aqui, tá legal? Sim. Então, não, ainda assim, você fala, qual foi a inflação em 2020? Você pega os preços de 2020, compara com os preços de 2009 e verifica qual foi o crescimento percentual, tá legal? Não tem sentido você comparar, fazer a conta contrária.
O que seria a inflação reversa. Essa não se faz, ninguém faz isso. Tá? Porque, matematicamente você pode fazer, é lógico, mas não sei, no meu entendimento não tem significado econômico nenhum. Ok? Então é sempre assim, você calcula, ou você compara. Como a gente está falando de inflação, é sempre assim, de um dado ano para um ano posterior, de um dado mês para um mês posterior. Tá certo? Sempre avança no tempo. Tá legal? Tá legal. Respondi, Mariana? Respondi. Ok, obrigado pela pergunta. Então, aqui, ainda nesse PDF, agora que eu vi, então, tem um problema aqui, não sei porquê. Não deveria ter acontecido. Não sei como isso aconteceu. Curiosidade, só para não haver dúvida. O PDF que vocês têm para este tópico, ele acaba aqui nessa página ou tem uma tabela, algumas tabelas depois? O meu tem tabelas, professor. Tem tabelas? Ah, tudo bem. Então, o que está no website tem tabela. Eu não sei porque o que eu salvei aqui no meu disco rígido é pior que aquele do website, que não tem as tabelas. Alguma coisa aconteceu errado. Me dei um segundo para eu pegar no website. Quero com tabelas. Pegar as tabelas também. Eu quero ter o PDF, que apesar de eu ter um papel, é basicamente tem uma hora que você tem um merge PDF, eu fiz a combinação dos PDFs, botei no website direitinho com as tabelas, mas deixei salvo no meu disco rígido, sem as tabelas, né? Salvar. Perdão por isso, senhores. Então, eu vou fechar isso. Eu já fechei, então vou abrir isso aqui. Ou seja, vou botar aqui página 7. Ou seja, os senhores têm essa tabela, esse apêndice ali, né? Aí alguém ia fazer uma pergunta. Não, pediu para entrar, eu acho. O barulho foi alguém entrando. Então, vamos lá, senhores. Nesse chamado apêndice, eu levantei alguns dados, não é nada muito difícil. Então, eu coloquei alguns indicadores. O PIB do Brasil, dos Estados Unidos. Vamos discutir isso aqui. Dar uma olhada nos números, ter uma noção do que aconteceu. Então, por exemplo, essa tabela 1 tem a composição do PIB brasileiro, ou seja, lembra, o PIB é igual a C mais I mais G mais X menos M. Eu calculo tudo como percentagem do PIB, tá certo? Ou seja, se você somar os números que aparecem aqui nas linhas, a menos uma diferença de arredondamento, você vai obter 100. Ok? Então, vocês podem observar que o consumo como percentagem do PIB aqui no Brasil fica aqui entre 64%, entre 65% e 59%. Não oscila muito. Investimento como percentagem do PIB oscila de 21%, 22% quase, até 15%. Sendo que aqui em 2016 o Brasil estava numa recessão muito forte. Tá? E o G sobre Y, que são os gastos do governo com percentagem do PIB, ficaram relativamente estáveis, tendo um pequeno crescimento aqui em 2016. Então, na prática, é o seguinte, o gasto do governo foi relativamente constante, mas o PIB estava caindo, né? O PIB caiu em 2015, caiu em 2016. A recessão teve início no final do primeiro mandato da ex-presidente Dilma, e foi muito forte em 2015 e 2016. E aqui as exportações líquidas, uma percentagem do PIB, menos 2,3, menos 2,2, aqui positiva, depois volta, em alguns anos foi positivo e em outros anos foi negativa. Tá? Então, eu tenho aqui também os dados para os Estados Unidos em 2009. Eu peguei... Onde você tirou esses dados? Os da tabela. Eu utilizei dados do IBGE para computar as percentagens que estão na tabela. Estados Unidos, em 2009,
eu peguei na página 190 desta minha edição do Menkel. Tem uma tabela lá com os dados do PIB americano, no final da página 190. Tá? Hoje em dia, como você sabe, é relativamente simples levantar esses dados. Finalmente você consegue achar isso, baixa, às vezes, em Excel, uma planilha Excel com os dados brutos, só copiar ou mandar fazer a divisão, né? É relativamente simples. Quando eu era jovem, da idade de senhor, era complicado conseguir esses dados. Por exemplo, tinha que ter um livro do IBGE, ou ir pessoalmente não existia internet, né? Numa biblioteca, levantar os dados. Tá? Bom, então a gente pode ver que o consumo convertido no PIB é maior nos Estados Unidos, o investimento um pouco menor. Tá? O G sobre Y dos Estados Unidos é um pouco maior que o do Brasil. E o X menos M dos Estados Unidos, em valores absolutos, né, 3% negativo, um pouquinho maior que os valores negativos que a gente observou para o Brasil. Aí, aqui no segundo bullet item, eu menciono, trago o I sobre Y, em termos percentuais, para alguns países em 2016. Por que o I sobre Y é importante? É uma medida, basicamente, o I sobre Y é aquilo que o país produz, do seu PIB, que ele aloca para acumulação de capital, para ampliar sua capacidade produtiva futura. Então, eu peguei países, Chile, 3 países da América Latina, Chile, Peru e México, vamos dizer assim, 22%, 23%. Esses países estão, como percentual do PIB, investindo bem mais que o Brasil. Tá? O Brasil está investindo relativamente pouco, até para os padrões da América Latina. Quando compara com a Coreia do Sul, então, a diferença é bem grande. Ok? Os Estados Unidos investem pouco. Os Estados Unidos já é uma economia líder do mundo, já cresceu bastante. Tá? Bom, perguntas até aqui. Aí eu mencionei o comportamento do C sobre Y e o C barra Y, o I barra Y em anos de expansão e recessão. Bom, a gente pode pegar isso aqui, essas 2 últimas linhas, acho que vou tentar marcar em amarelo aqui. Olhar para essas linhas aqui. Okay? Essas 3 linhas. Ali em 2007, a economia brasileira estava num período de crescimento bem elevado. Tá? A economia estava crescendo bem. Aí o C sobre Y ficou relativamente baixo. Foi olhar a tabela, o primeiro momento que foi abaixo de 60%. Por que isso aconteceu? Primeiro, uma questão, um ponto, uma questão matemática aqui. Suponho que, olhando 2 variáveis que eu vou chamar de X e Y, mas não quero usar Y, porque está usando Y para PIB. Então, 2 variáveis X e Z, 2 variáveis econômicas quaisquer. Tá? Por exemplo, pode ser PIB, preço, PIB ou Z, por exemplo, X seria PIB, Z seria população, então você estaria, o X sobre Z seria chamado PIB per capita. Essa fração ela fica constante ao longo do tempo. Para que ela fique constante ao longo do tempo, é necessário e suficiente que o X e o Z cresçam a mesma taxa percentual. Então, vou dizer o seguinte, você olhou para a fração X sobre Z em 2010, aí o X dobra, o Z dobra, ou seja, ambos crescem 100%. A fração permanece constante. Mais ainda, para que a fração caia, é preciso que o Z cresça em termos percentuais mais do que o X. Tá? E para que a fração aumente, é preciso que o X, o numerador, cresça em termos percentuais mais do que o Z. Então, quando a gente olha aqui para essa queda no C sobre Y, a gente já sabe que o Y vinha crescendo percentualmente mais, o PIB vinha crescendo percentualmente mais do que o consumo. E aí isso faz... Tem uma discussão teórica, que foi uma descoberta relativa, metade do século
final da primeira metade do século passado para agora, que depois se tornou ainda mais importante na teoria macroeconômica. A ideia é o seguinte, que as pessoas desejariam de ter um padrão relativamente estável de consumo ao longo do tempo, a sociedade como um todo também. Então, assim, quando a economia entra numa recessão muito forte, pensa o seguinte, a economia entrou numa recessão muito forte, o PIB caiu bastante, 3%, por exemplo. O consumo não cai 3%, ele cai, digamos, 1%, 0,5%. Agora, inclusive, vamos simplificar isso aqui. Vamos ignorar o governo e o setor externo, para deixar tentar esse ponto mais simples, só para fim de simplicidade. Então, só tem uma economia fechada, sem governo, o PIB é aquilo ali. Ora, se você diz que o Y está caindo fortemente, mas o C não caiu tão fortemente, o Y tem que cair mais. Então, uma das coisas um fato que os economistas já perceberam, chamado fato estilizado ou regularidade empírica, é que para a maior parte dos países que você for olhar, o consumo ele é relativamente mais estável que o PIB. Isso quer dizer o seguinte, quando o PIB cresce muito, o consumo cresce, mas não cresce tanto quanto o PIB. Quando o PIB cai muito, o consumo cai, mas não cai tanto quanto o PIB. Mas, por outro lado, o investimento ele oscila muito mais que o consumo e que o próprio PIB. Então, a gente está vendo isso aqui. Ó. O investimento começou... Primeiro, nunca ficou acima de 19% do PIB. Aqui foi acima de quase 20% do PIB. E foi crescendo. Ó. E agora aqui acontece o contrário. Quando a economia entra em recessão, em 2015, ele cai, estava lá em 20% do PIB, caiu para 17,4%, aí para 15%. E o consumo, como percentagem do PIB, até aumenta. Vai de 63% para 64%. Pode até acontecer do consumo, em valor absoluto, ter caído, digamos, de 5 bilhões para 4 bilhões e alguma coisa. Mas, em termos percentuais, o consumo caiu menos que o PIB. Tá? É um fato comum. Isso é um comportamento comum dessas variáveis econômicas, não só no Brasil, em períodos de recessão e expansão. Pergunta. Bom, então agora a gente vai utilizar esses dados aqui, também, não, esses não, outros, na verdade, para fazer uma comparação da evolução temporal do PIB nos Estados Unidos e no Brasil. Eu vou utilizar aqui a escala logaritmo, ou log natural, que era bastante popular em economia e outras áreas. Talvez os senhores tenham discutido isso no curso de cálculo. A gente não vai discutir, mas quem tiver na dúvida pode pegar a calculadora e conferir. Que, basicamente, pelo menos para pequenas variações, o logaritmo, essa variação aqui, ó, do logaritmo natural de uma variável x qualquer é aproximadamente igual a isso aqui. Ok? Então, ao invés de inclusive é comum o pessoal da área de finanças fazer isso. Por exemplo, quando eles vão calcular a taxa, o retorno de uma ação, do preço de uma ação, não calcula necessariamente a taxa de variação. Eles pegam o preço da ação e calculam isso aqui, onde o P aqui é o preço da ação. Tá? E, obviamente, e lembrando, observando que na fórmula que eu escrevi ali na primeira linha, eu não coloquei de propósito 100. É que, basicamente, então, é a variação na forma unitária. Se você quisesse colocar com a variação percentual, você teria que multiplicar essa diferença aqui também por 100. Ok? Então, as pessoas gostam muito, o pessoal de economia, de pegar algumas variáveis e colocar na forma logarítmica por dois motivos. Primeiro, eu vou dizer aqui mais à frente. Deixa eu seguir a ordem que está aqui nas notas. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira bullet item, eu digo, a utilização da escala logarítmica é bastante popular em economia e outras áreas. É um procedimento simples. Basicamente, você tem uma série do PIB ou do PIB real, pega uma função do Excel, no Excel é LN, se não me falha a memória. Isso é particularmente útil para variáveis que possuem uma tendência de crescimento. Ok? Eu deveria ter colocado aqui, tendência de crescimento
uma taxa de crescimento percentual constante. Né? Acho que teria sido melhor colocar aqui. Que deveria ter dito. Então, aqui, no final, ter dito variação percentual relativamente constante. Não, esquece. É exatamente aquilo que está lá, tá? Deixa isso, esquece esse crescimento percentual constante. É para ter crescimento, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo, se você pegar qualquer país, com uma ou outra exceção, países que tiveram um período de tempo muito ruim, até no Brasil, você for colocar o PIB, você vai ver que o PIB tem uma tendência de crescimento. Pode ser mais baixa, mas tem. Tá? População, para a maior parte dos países, pela maior parte, por exemplo, pelos países em desenvolvimento, como o Brasil, a população ainda vem crescendo. Tá? Em outros países, a população já está estabilizada, e talvez prever alguns que a população tende a cair, mas, no caso do Brasil, por exemplo, a população tende a crescer. Então, você pode usar isso. Você normalmente não vai usar o logaritmo natural para essas frações aqui, por exemplo. Aqui seria o y, tá? Estou parecendo um gama. Não, aqui você não usa. Então, você pode interpretar assim. Você usa o logaritmo quando a variável, se o tempo for crescendo, à medida que o tempo passa, ela vai ficando cada vez maior. Tem uma tendência de crescimento permanente, duradoura. O C sobre Y, normalmente, não. Se você olha no gráfico aqui, você pode ver que o C sobre Y, por exemplo, está entre 65% no máximo e está entre 59% e 65%. Ela oscila, mas fica dentro daquela faixa. Tá? Então, essas variáveis você não aplica o logaritmo. Então, você não utiliza para razões como C sobre Y sobre Y, também não usa para taxa de juros, porque taxa de juros normalmente não tem uma tendência explosiva. Tá? Há pelo menos duas vantagens. E aí, outras variáveis são aquelas que não têm uma tendência de crescimento. Tem pelo menos duas vantagens a gente usar o logaritmo. A primeira delas vale para qualquer logaritmo, a segunda somente para o log natural. Tá? A primeira vantagem, que vale para qualquer logaritmo, você pega uma relação exponencial e converte numa relação linear. E qual é a vantagem disso? Matematicamente é mais fácil a gente lidar com relações lineares. Por exemplo, sistema linear, a gente tem técnicas para resolver qualquer sistema linear, independentemente da dimensão, no sistema de equações. Basicamente, o sistema de equações N por N, você pode resolver invertendo uma matriz, né, multiplicando. Né? Basicamente, você pode pegar um sistema linear, escrever alguma coisa do tipo AX igual a B, você calcula a inversa, né, do A, então você vai multiplicar tudo por A menos 1, então a solução é X igual a A menos 1 vezes B, a inversa do A. Tá? Então é mais fácil, se for colocar alguma coisa no computador, é mais fácil matematicamente lidar com relações lineares. Então, por exemplo, eu dou a expressão A1, onde tem aqui nas notas de aula, esse A1, estamos dizendo o seguinte, supõe que o Y é igual a A vezes uma constante elevada a B vezes X. Tá? Aí eu vou aplicar o logaritmo natural de ambos os lados. Então, eu fico aqui que o ln do y é igual ao ln desse produto aqui. Mas isso aqui, pelas regras dos logaritmos, é ln de A mais ln de K bx. Tá? E agora, posso dar mais um passo. Então, continua aqui, ln de A mais o bx, que tem uma regra do logaritmo, o que é expoente dentro do logaritmo, vai para fora do logaritmo multiplicando. Ok? Então, eu cheguei nessa expressão aqui. Só permito reescrever conforme está nas notas de aula. Então, observe o seguinte. Vou marcar em verde aqui, ó,
X aqui eu coloquei como uma variável, né, genérica, o X poderia ser o tempo, inclusive, tá legal? Observe que aqui, essas variáveis em verde há uma relação exponencial entre elas. Porém, para esse logaritmo, para essa variável aqui, que é o ln de y, e agora o x, a gente tem uma relação linear, tá certo? Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, você pode escrever isso tudo, acho que eu faço na próxima página. Sim. Continua, você pode ver, faço que cheguei na essa expressão que tinha aqui no quadro, continuando na próxima página das notas de aula, eu digo yzinho é ln de y, a igual a azinho é ln do azão, bzinho igual a b ln de k, eu chego nessa expressão que aqui está, que é a equação da linha reta, tá certo? Então, basicamente, de comparar as relações A1, A2, basicamente, você tinha, então, y maiúsculo e o x, uma relação exponencial. Aqui eu tenho uma relação linear do y minúsculo, que é o logaritmo natural do yzão, e o x. A álgebra aqui funciona para qualquer logaritmo. Não precisava ser o logaritmo natural, pode ser o logaritmo na base 10 ou qualquer outro log que você quisesse. Tá? A segunda vantagem, que eu já tinha mencionado, é essa aqui. Tinha usado uma outra variável, né? Essa é só para o logaritmo natural. Para outro log não funciona. Que a variação do logaritmo natural te dá uma aproximação da taxa de crescimento percentual, ou relativa, né? Que aqui não multipliquei por 100, da variável que você está olhando. Ok? Aí eu até coloco o número aqui. Por exemplo, ln de 102 menos ln de 100 é aproximadamente 0,198, que é 1,98%. Enquanto ali a variação percentual exata é 2%. Tá? Então, uma boa aproximação. Particularmente para pequenas variações, quanto menor for a variação, melhor será a aproximação. E aí, então, qual é a vantagem disso? Olhando aqui para um gráfico. Suponha que eu colocasse aqui uma variável y. Não, deixa eu colocar uma outra variável, tipo, senão y parece que eu pi. Estou olhando para uma variável genérica x. O tempo. Então, aqui ela passa de 1 para 2 para 3. Desculpa. Então, aqui no primeiro ano é 1, no segundo ano é igual a 2, no terceiro ano é igual a 3. Essa passagem aqui, essa distância, eu vou marcar em verde aqui, que é de 1 unidade, corresponde a um ganho percentual de quanto, senhores? 100%. Você dobrou, né? Passou de 1 para 2. E agora a distância vermelha, que é também de 1 unidade, igual a verde, corresponde ao ganho percentual de quanto? 100%? Não. Para ser 100%, você tinha que ter ido para 4. Mas você só foi para 3. Na verdade, é que você cresceu aqui 50%. Ok? Então, se você comparar, pegar uma variável, fizer o gráfico dela, quanto tempo, e ela vem crescendo ao longo do tempo, uma unidade, uma dada medida com a distância vertical, no começo, nos primeiros anos, digamos, é 100%, lá na frente essa distância vai ser alguma coisa, 10%. Aqui no exemplo que eu fiz só com 3 anos, 50%. Né? Ao passo que se você trabalhar com o T e o ln de x, e essa distância, uma distância como essa distância aqui for 5% num dado no começo, lá na frente, você pegar a mesma distância vertical, também vai ser 5%. Então, como normalmente nós estamos preocupados com variações relativas, é melhor você utilizar o logaritmo do que a própria variável. Perguntas? Bom, então, a figura A1 tem o PIB dos Estados Unidos. Tem uma tendência de crescimento, claramente. Vem desde 1950, tá? Até que é 15, 16, 17, parei em 2018. Mas observe que não está sempre crescendo. Há anos onde, aqui, por exemplo, houve uma queda, aqui nesse momento, houve uma queda também, tá? Mas o fato é que há uma tendência de crescimento. PIB do Brasil.
também tem uma tendência de crescimento, mas também houve um momento de queda. Agora, no caso do Brasil, tem uma coisa interessante. Se você fosse pensar qual seria o crescimento médio, mais que uma linha reta, você teria uma linha reta mais ou menos aqui assim, ó. E essa outra linha reta aqui. Isso é fato sabido. A partir de 1980, a economia brasileira parou de crescer, ou cresceu bem mais devagar. Tá? Então, o fato de aqui ter uma reta mais em pezinha, aqui a outra é mais deitada, é uma consequência da economia brasileira ter desacelerado a partir de 1980. Os senhores já ouviram falar das décadas perdidas, né? Já? Ouviram falar das décadas perdidas? Sim ou não? Eu não. Não? Década perdida é o seguinte, a economia, as duas décadas perdidas são 80, 1980, década de 1980, década de 1990. Foram as duas décadas perdidas, porque naquele período ali, quando o PIB per capita no Brasil ficou essencialmente estagnado. Teve ano que cresceu, ano que caiu, mas quando você olha um período como um todo, ficou parado. Tá certo? Então ficaram conhecidas como as décadas perdidas, foram 20 anos que o Brasil não cresceu. Ok? Aí eu mencionei, aqui eu faço uns comentários, que os Estados Unidos têm uma tendência de crescimento, mas quando você está pensando em crescimento, períodos longos de vários anos, você tem que olhar para o PIB per capita. Mas também no PIB, se olhasse para o PIB per capita americano, você veria que tem uma tendência de crescimento. Tem períodos de recessão, ou seja, quando a economia o PIB cai ou cresce mais devagar. Olha aqui, 74, os Estados Unidos, 74, 75, aqui 75, 74 aqui, tá? Então, vinha crescendo até 73, 74, 75. Caiu aqui, foi o período chamado choque do petróleo. Quando os países da OPEP aumentaram o preço do petróleo. E também 2008. Então, aqui, ó, 2010 está aqui é 2009, aqui é 2008. Então, de 2007 para 2008, você vê que o PIB americano caiu, depois caiu ainda mais em 2009. E depois voltou a crescer. É um padrão comum, esse de que uma economia que tem toda economia que toda economia vai ter crescimento. Umas mais rápidas, mais vagarosas, mas mesmo as economias com tendência de crescimento, como a economia norte-americana, tem recessões esporádicas. É um padrão comum para boa parte das economias, se não todas, quase todas. Brasil. Também temos crescimentos com recessões esporádicas, ou seja, voltando aqui, deixa eu tentar apagar isso. A economia tende a crescer, mas mesmo aqui, quando crescer uma recessão aqui. E com aquelas linhas retas que eu apaguei, a desaceleração após 1980, quando tivemos as chamadas décadas perdidas. Perguntas até aqui? Agora, aqui eu tenho o PIB per capita do Brasil. Tá? E tudo calculado a preço de 2010 aqui, tá? Tirei os dados do IPEA-DATA e do IBGE. Então, o primeiro comentário que foi aqui, maior volatilidade no período 40, 45, o que eu estou dizendo? Observe que aqui você tinha, se eu colocasse, por exemplo, uma tendência aqui, ó, não crescia, depois tinha essa tendência de crescimento, mas você observa que tinha umas oscilações ao longo em torno da tendência mais severas antes de 1940 do que posteriormente. Depois parece que passasse uma linha reta, que seria a tendência de crescimento. A distância da linha reta que eu estou colocando ali é menor, né? Quando você olha, porque então a economia, em termos de volatilidade, a economia oscilava menos, era menos volátil. Não, desculpa, era mais volátil antes, passou a ser menos volátil. Problema ali, então, a confiabilidade dos dados. Lembra que eu estou aqui de 1900. Porque o problema é que o IBGE não computava em 1901, 1902, e não tinha IBGE lá computando o PIB per capita. O que aconteceu em algum momento, na década de 70, voltaram para trás e o IBGE calculou o PIB até 44, eu acho, e outros dados. Fez um trabalho para trás. E esses dados de 40 para 1900, de dois pesquisadores independentes, Contador e Haddad, ou só do Cláudio Haddad, eu não tenho certeza. Tá? Aí a pergunta você pode ficar
Essa volatilidade é porque os pessoal, quando fez a conta, os cálculos, no começo do século passado, tinha menos informação, então tinha mais erro de medida, né? Então, uma tendência a oscilar mais, ou realmente a economia era mais volátil? Porque nos Estados Unidos é sabido que aconteceu isso que eu menciono aqui, a grande moderação. A economia americana ficou menos volátil depois da Segunda Guerra Mundial, bem menos volátil. Ela tinha mais recessões, e você tinha períodos de crescimento muito rápido, seguido por recessões, isso oscilava muito mais a economia americana antes da Segunda Guerra Mundial. Então, esse fenômeno ficou conhecido como grande moderação da economia americana, se tornou menos volátil. Então, hoje a gente pode ter tido algo similar aqui, hoje a gente tem uma deficiência nos dados antigos e não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu. Então, a gente olhando aqui para esse gráfico, as principais coisas que a gente vê aqui. A gente vê, primeiro, até 1918, aqui, ó, 20, 19, 18, então, pode dizer, o PIB era quase que, na média, quase que constante, oscilava em torno dessa linha vermelha, pode interpretar assim. Não havia crescimento quase. A partir de 1919, estamos falando aqui, ó, crescimento acelerado. Ó, maravilha. Tá? Crescimento rápido no período de 1919 até 1980, até aqui, ó. E aí, quando chega em 1980, a economia para de crescer. Se você fosse o qual seria o crescimento médio, que a tendência de crescimento era algo desse tipo aqui, ó. Tá? Sendo que, se você for olhar, 2000 está aqui, ó. Nesse ponto aqui. Em 2000, o PIB per capita, se você for traçar a linha reta, era quase que igual, aí não sei dizer, pode ser, mas visualmente é quase que igual, tem uma tabela mais, olha aqui, para o descontentar com o gráfico, ao PIB de 1980. Então, de 1980 a 2000, o PIB per capita no Brasil não cresceu. Ficou estagnado. Enquanto no mundo inteiro estava crescendo, o Brasil ficou parado. Tá? Aí nós tivemos um bom crescimento aqui, ó. Aí quando veio a recessão do 15, 16, 17, estamos vivendo, de certa forma, essa recessão. A queda que teve aqui no PIB per capita, bem forte, muito forte mesmo. Tá? Perguntas, senhores? Bom, aí o que mais que eu coloco aqui? PIB per capita de alguns países em alguns anos. Aí é comum, quando a gente faz essas comparações internacionais, a gente tomar os Estados Unidos como padrão de referência. Então, ao invés de ficar olhando aqui $2.200, $17.000, a gente simplesmente expressa todo mundo como fração ou percentagem do PIB americano. Então, em 1960, o PIB brasileiro era da ordem de 12%, 13%, 12,73% do PIB americano. Em 2017, 25%. Tá? Vamos olhar o México. Vocês veem, relativamente ao México, o Brasil tirou a diferença dos Estados Unidos, que o México era 1/3 do PIB americano, continuou como aqui 1/3 do PIB americano, mais ou menos, a grosso modo. Um pouco mais do que 1/3, um pouco menos do que 1/3. Tá? Agora, Coreia. Coreia é uma coisa impressionante. Olha aqui. Então, inclusive, assim, o PIB per capita da Coreia era menor que o do Brasil, porque, na verdade, era metade, né? Que o Brasil era 12%, 13% do PIB americano, e a Coreia 6,4%. Só olhar, né? Esse 1.114 aqui é mais ou menos a metade desse valor que aqui está. Tá? E agora? 67% como percentagem do PIB americano. Então, a Coreia, nesse período aí de 1960 a 2017, cresceu muito, muito mesmo. Muito. Tá? E veja bem, aqui de 60 a 80, quando o Brasil ainda estava crescendo, a Coreia já estava crescendo mais rápido que o Brasil. Porque aqui era metade do PIB brasileiro, ó, nesse período, do PIB per capita. Em 80 já era quase igual. Tá? A diferença já era pequena. Brasil 19%, Coreia 16% do PIB americano. Ó, pode olhar aqui, 5.500, essencialmente, aqui 4.600. Já estava bem próximo. Tá? Então, a gente, nesse período, até 2017, a gente tirou alguma coisa com relação aos Estados Unidos, mas não tanto quanto a Coreia. Okay?
Perguntas? Aí, na última tabela, que é grande, essa aqui, é a última mesmo, a tabela A3, sim, eu peguei os dados do Banco Mundial para o PIB da renda per capita, desculpe, não é PIB, é a renda per capita de diversos países, todos que o Banco Mundial tinha. Não me lembro quantos países tem aqui, mas tem mais de, deve ter uns 150, 160, tá? Então, utilizou-se a renda nacional bruta, ou seja, o PNB, equivalente ao PNB, renda nacional bruta, produto nacional bruto. A fonte são dados, peguei dados do Banco Mundial, a conversão para dólar. Que conversão para dólar é essa? Você quer comparar o PIB brasileiro com o PIB mexicano, PIB brasileiro em reais, o PIB mexicano em pesos. Tem que converter para uma mesma unidade, o que usualmente se faz para a mesma unidade monetária, né? Converte tudo para dólar. Comparações internacionais de PIB a gente faz na moeda que é aceita internacional, com maior aceitação internacional, que é o dólar. Então, vocês vejam que aqui temos o Catar com PIB per capita de 121 mil dólares. Então, em média, a renda das pessoas no Catar era 121, e algumas um quebradinhos eram 90 dólares em 2015. 120 é bom, que é fácil dividir por 12, né? Dá 10 mil dólares de renda média para as pessoas no Catar. Isso mais alto. Vamos olhar aqui o mais baixo, está lá no fim da tabela. República Centro-Africana, 750 dólares por ano, o PIB per capita. Permite dividir isso por 12, para ter uma ideia de quanto as pessoas tinham em média em dólares na República Centro-Africana. Isso no ano, então dividir por 12, 62 dólares e 50 centavos a renda média mensal na República Centro-Africana em 2015. Cadê o Brasil, Alexandre? Está mais ou menos no meio. Se alguém achar o Brasil, me avisa, que eu estou procurando aqui. Mas estava na faixa dos 8 mil, se eu não me falha a memória. Está aí na direita, professor. Na última coluna da direita? É, em cima, o segundo país. Então está um pouco mais do que 15 mil, 7 mil, eu errei. Obrigado. Está aqui. Então o Brasil está mais ou menos no meio aí. Não é tão rico como o Catar, infelizmente, porém, bem melhor do que a República Centro-Africana. Vamos calcular a renda média dos brasileiros. Mas, porém, isso aí foi antes da recessão, hein? Foi em 2015. Eu tenho um comentário sobre os dólares, desculpe. Está lá embaixo na tabela. $1.289,20. Vamos botar 1.300 dólares mensais. Renda média no Brasil. Agora, o interessante, quando os senhores olharem para cá, é que quem são os países mais ricos? Catar, petróleo. Brunei, é um emirado, acho que petróleo também. Kuwait, petróleo. Singapura não é petróleo. Singapura é uma cidade-estado. Tá? Emirados Árabes, petróleo. Então, aí você tem Luxemburgo, Suíça, Noruega, Estados Unidos, Hong Kong, Arábia Saudita, petróleo. Então, normalmente esses países mais ricos são economias de mercado maduras, ou tem alguns, aparece o tigre asiático como Singapura, ou países produtores de petróleo, ou algum, a Noruega também produz muito petróleo. Tá? Perguntas? Aí eu tinha comentado sobre o dólar PPC. PPC quer dizer paridade do poder de compra, que às vezes um dólar nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, com $1 você compra algumas coisas. Aí você traz esse $1 para o Brasil, converte em reais, você vai comprar mais ou menos. Não vai comprar a mesma quantidade. Tem que o pessoal gosta de fazer isso com Big Mac, né? A comparação do Big Mac. Então, o ponto é, mesmo quando você leva em conta ajuste para leva em conta a taxa de câmbio, o Big Mac no Brasil não custa a mesma coisa que o Big Mac em Nova York. Então, você faz um ajuste para o poder de compra. A PPC leva em conta essas diferenciais de poder de compra do dólar em vários países. Então, essa conta que é feita, converte tudo para dólar, mas faz um ajuste adicional, levando em conta a paridade do poder de compra. Tá? Perguntas, senhores? Não? Então, a gente começou...
Desculpa a Fala, demora até, Botfim. Desculpa a demora para perguntar. Mas por que tem tanto país pequeno na nossa frente? Tipo, tem os países grandes, como aquele que você já destacou, mas tem tanto país pequenininho que fica na frente do Brasil. Você diz que é na renda per capita? É. Será porque a gente tem mais população, no caso? Não, mas veja bem, a princípio isso não deveria ser fator. Você tem Estados Unidos, né? Tem uma renda per capita bem alta, né? Então, assim, isso não impede. O que você pode, eu acho que o que você pode pensar, aí eu não sei, aí tem, basicamente, perdão, só antes, uma boa pergunta tentar responder, que você alertou para muita coisa que eu não dei a devida atenção. Nós temos 10 minutos ainda, não é isso? A aula termina às 16h30. Sim. Sim, é 16h30. Perdão, que às vezes eu fico confuso com o horário. Começou 14h50, vai até 16h30. Isso. Eu estava aqui na minha cabeça, tem que acabar, que é 16h20, não é 16h20, não, é 16h30. Tem que deixar claro o que é diferente de PIB para PIB per capita. PIB é PIB, também, PIB é aquele variável que nós discutimos aqui. Valor de tudo que uma sociedade produziu, lembrando tudo assim, entre aspas, tudo, bens finais, bens e serviços finais. Per capita, você pega o PIB e divide pela população. Tá? Aqui eu estou falando renda, que isso é PNB per capita, também poderia. Se você pegasse o PIB per capita desses países, a diferença seria pequena. Tá? Seria tão grande assim. Então, isso, inclusive, deixa claro o seguinte: o PIB brasileiro é um dos maiores do mundo. Antes, digamos, até 2010, estava entre os 10 maiores. Aí, com a recessão, estagnou, com a recessão de 2015, caiu, mas o PIB brasileiro ainda está entre os 20 maiores do mundo, o PIB. O PIB da China hoje é o maior ou o segundo maior, que o maior PIB do mundo é o dos Estados Unidos ou da China. Então, os dois maiores PIBs são Estados Unidos e China. O Brasil está entre os 20 maiores. Porém, per capita, os Estados Unidos é muito mais rico que a China. É que, basicamente, pode pensar, pensa assim, supõe que os dois PIBs sejam parelhos. Os Estados Unidos tem uma população que não chega a 400 bilhões, a China está com 1 bilhão e 600 milhões, ou 1 bilhão e 700 milhões, eu não me lembro exatamente, quase, mas não chega a 2 bilhões, mas tem mais do que 1 bilhão a China. Já passou de 1 bilhão e meio. Bom, agora, por que tem tanto país pequeno? Você talvez tenha muito país pequeno atrás da gente. O que eu estou querendo dizer? É que vamos pensar assim, se a gente listasse, ou se tivesse aqui um mapa do mundo, a gente saísse marcando todos os países, eu não tenho aqui, vai olhar que tem poucos países grandes como o Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Então, a gente tem lá, maior que o Brasil, Rússia, em território, né? China, Canadá, não sei se é maior ou está próximo, Austrália, acho que é um pouco menor que o Brasil, mas tem assim, país com a dimensão territorial do Brasil. A Rússia, que é maior e próxima ao Brasil, a gente tem China, Canadá, Austrália e Estados Unidos. Tá? População, o Brasil também é um dos países com a maior população, uma das maiores populações. Não entre mas é campeão. China, Índia, mas depois o Brasil já vem. Estados Unidos está na frente, tem uma população maior que o Brasil, mas o Brasil tem uma população grande. Aqui, se for pensar, é que tem muito país menor que o Brasil também. Então, pensa assim, supõe que você tem muito país pequeno. É natural que no mundo, é natural que apareçam vários países pequenos com uma renda per capita elevada e vários países pequenos com renda per capita baixa. Acho que essa é uma possível explicação, mas não tenho certeza. E depois eu imagino que seja isso, e tem um bom motivo para pensar aqui. Inclusive, se você ver aqui, olhar, por exemplo, aqui também tem países pequenos, ó, Jamaica, Belize, tá? Jordânia, que é bem menor que o Brasil, e você vem aqui embaixo, você vai achar aqui a Libéria, que não é um país muito grande. Níger, não é Nigéria, é Níger. O Haiti, olha aqui, o Haiti, tá certo? Um país pequeno também está aqui, tá certo? Então, acho que assim, o ponto que qualquer faixa dessa tabela que você for olhar o terço superior, eu devia ser dividido em 5 grupos. Naquele grupo, o top, como se diz assim, a palavra seria quintil. O quintil superior, vários países pequenos. Lá embaixo, vários países pequenos também, tá? Eu acho que essa é a principal explicação. Até porque, agora dito isso, seria simplesmente uma consequência de você ter muitos países pequenos no mundo. Poucos países são grandes como o Brasil, seja em população ou território, né? E quando você olha agora também para o outro ponto,
escrever aqui. O PIB per capita é isso aqui, né? Aí, mas é claro que quando um país tem muita gente, a fração cai. Não, devagar. Pensa o seguinte, que quando aumenta, POP quer dizer a minha abreviatura aqui para a população, tá? Desculpe, ficou torto. Bota a cabeça aqui, perdão. No quadro verdadeiro, pré-pandemia, eu não escrevia torto. Tá bom, tá. Que o negócio é o seguinte, quando você assim, coloca mais uma pessoa no país, vai diminuir o PIB per capita, não necessariamente, porque essa pessoa vai trabalhar, vai contribuir para o PIB. Então, o ponto é se essa pessoa que está entrando ela é mais ou menos produtiva do que a média, tá certo? Se você traz uma pessoa muito produtiva, ela aumenta o denominador, porém ela aumenta muito o numerador, tá? Então, não tem uma teoria dizendo que países com população muito grande vão ter PIB per capita pequeno ou grande. Não tem essa teoria. Então, acho que o fato de você ter visto vários países pequenos lá em cima é uma consequência de que você pega uma lista de 180 países, você vai ter o que ali? 100, 120 que são relativamente pequenos. Particularmente comparado ao Brasil, quase todos os países são pequenos, seja em população ou extensão territorial, né? Respondi, João Felipe? Sim, professor. Tá? Façam perguntas agora. Já temos 5 minutos, eu não vou começar o próximo tópico, vocês podem fazer perguntas sobre esse tópico aqui. Perguntas. Lista 1 podem resolver todas, evidentemente, tá? Não vão fazer perguntas? Não? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Conforme a gente for resolvendo as listas, se surgir dúvidas em algum exercício, a gente pode perguntar? Claro. Não, é proibido, eu não tiro aquela que pode perguntar. Tá bom, é só isso. Só. Eu imagino, porque tem algum curso, não precisa dizer qual é, tem algum curso onde é proibido tirar dúvidas de lista? Não. Tá bom. Mas, Então, claro que pode trazer. Lógico, tá? Professor, boa tarde. Fala, Thierry. Em quanto tempo essa aula vai estar disponível no YouTube? Assim que a resposta é assim que for possível, no seguinte sentido. Normalmente eu não demoro muito. São os seguintes procedimentos. Leva mais ou menos meia hora para o Google disponibilizar o vídeo no meu Drive. Google Drive, tá? O Google fala para mim, olha, tá aqui o vídeo. Aí depois que o vídeo está disponibilizado no Google Drive, apesar do YouTube ser do Google também, eu tenho que baixar do meu disco rígido, fazer o download do Google Drive para o meu disco rígido, para ir fazer o upload para o YouTube. Até onde eu sei, não tem jeito de passar direto, apesar de ser tudo Google. E aí, depois que eu faço o upload, dou um comando, publica Google, mas o Google ainda faz um negócio chamado processamento do vídeo. Como esse vídeo é relativamente longo, às vezes isso demora mais ou menos 1 hora. Então, eu imagino que até umas 7h30, 8 horas mais tarde de hoje, isso vai estar disponível. Normalmente eu faço imediatamente, mas não fica pronto termina a aula, já quase que disponibilizo. Mas não fica disponível logo a 5 minutos, porque tem que baixar um arquivo grande, depois fazer o upload desse arquivo grande e ainda esperar o Google fazer, o YouTube fazer o que ele chama processar o vídeo. Não sei porquê, ele faz o upload, mas não disponibiliza o documento. Publica isso, ele fica lá fazendo um tal de processamento do vídeo, que eu não sei muito bem o que é. Leva, então, às vezes, 1 hora, 2, meia hora para disponibilizar. Tá? Tá, tranquilo. Valeu. Mas deve ficar, nesta disciplina, todos os vídeos ficaram disponíveis no mesmo dia. Se você já quer assistir essa aula, ou quer passar para um colega, ou quer tirar uma dúvida, eu vou interromper a gravação, gente. Você quer tirar uma dúvida, Thierry?